Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar de um assunto sério: segurança no trânsito. Afinal, o trânsito é feito por pessoas e existem 4 princípios básicos para a boa convivência no trânsito. Dignidade, onde praticamos o respeito mútuo e o repúdio às discriminações. Igualdade de direitos, respeito às diferenças. Participação, mobilização em torno dos problemas de trânsito e de suas consequências. Corresponsabilidade, valorização de comportamentos necessários à segurança no trânsito. Aqui vamos focar no 4º princípio, buscando a forma mais prática e consciente de ter segurança e qualidade em nossos atendimentos. Acidente não acontece por acaso, por obra do destino ou por azar. Assuma sua responsabilidade. Afinal, na grande maioria das vezes, o fator humano está presente. A capacitação dos cooperados é importantíssima para manter a segurança em nossas atividades. Por isso é essencial estar em dia com nosso treinamento de direção defensiva, a forma mais eficaz de reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer. Já parou para pensar na importância do bom estado de freios, sistema de direção e pneus, por exemplo? Seu veículo possui equipamentos e sistemas importantes para auxiliar em situações de perigo que podem levar a acidentes. Mas esses componentes se desgastam com o uso e podem comprometer sua segurança. Por isso, invista na manutenção periódica e preventiva. Respeite o prazo e as orientações do manual do proprietário e, nas revisões, utilize os serviços de profissionais habilitados. Lembre-se que o veículo é sua ferramenta de trabalho, portanto, sua segurança e seu sustento dependem do bom funcionamento dessa máquina. Você mesmo pode observar o funcionamento de seu veículo, seja pelas indicações do painel ou por uma inspeção visual simples em equipamentos como o triângulo de segurança, o macaco, a chave de roda e as palhetas do limpador de para-brisa. Observe os reservatórios de água do radiador, de óleo de freio, do óleo do motor e da direção hidráulica. Teste a buzina, os desembaçadores e o sistema de luzes, faróis, lanternas, setas, luz de freio e luz de ré. Ver e ser visto por todos torna o trânsito mais seguro. Mantenha a calibragem dos pneus e faça a verificação visual do desgaste. Deformações, como bolhas ou cortes, podem causar um estouro ou uma rápida perda de pressão. O uso de pneus diferentes do recomendado pelo fabricante pode reduzir a estabilidade e desgastar outros componentes da suspensão. Vibrações no volante, direção puxando para um dos lados também podem ser sinais de problemas. Mantenha em dia o alinhamento e o balanceamento do seu veículo. E não se esqueça do pneu sobressalente. É preciso manter o estepe calibrado com a mesma pressão usada nos demais pneus. Você sabia que colidir com um poste ou com um objeto fixo semelhante a 80 km por hora é o mesmo que cair de um prédio de 9 andares? Daí a importância do cinto de segurança. Ele existe para limitar a movimentação dos ocupantes de um veículo em caso de acidente ou freada brusca. Faça inspeção visual nos cintos, teste o travamento e verifique se os cintos dos bancos traseiros estão disponíveis para a utilização. E ajuste firmemente ao corpo, sem deixar folgas, com a faixa inferior abaixo do abdômen e a faixa transversal sobre o ombro, atravessando o peito sem tocar o pescoço. Lembrando que o descumprimento do uso do cinto é infração grave, com adição de 5 pontos na carteira. Portanto, somente inicie o deslocamento quando todos os ocupantes do veículo estiverem com seus cintos de segurança afivelados.
Não coloque bagagens ou objetos que impeçam sua visão. Os retrovisores externos devem ser ajustados de maneira que você enxergue o limite traseiro do seu veículo, reduzindo a possibilidade de pontos cegos. A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Apoie bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo possível de um ângulo de 90 graus. Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Assim você enxerga melhor o painel, acessa melhor os comandos do veículo e não impede o funcionamento do airbag. Utilize calçados que fiquem bem fixos aos seus pés, para que você possa acionar os pedais rapidamente e com segurança. A sinalização é um sistema de comunicação projetado com base na engenharia e no comportamento humano. Ela não depende das habilidades individuais do condutor e nem do estado particular da conservação do veículo. Por isso, respeite a sinalização das vias. Ultrapasse somente em locais permitidos e quando a situação oferecer segurança. Embora os limites de velocidade sejam os que estão nas placas de sinalização, há determinadas circunstâncias momentâneas, como tráfego, condições do tempo, obstáculos e aglomeração de pessoas, que exigem atenção e redução de velocidade para dirigir com segurança. Respeite a velocidade das vias e lembre-se, ser veloz, esperto ou levar vantagem pode trazer alguns minutos a menos em sua viagem, mas vale a pena correr o risco? Muitas das coisas que fazemos no trânsito são automáticas. Esse automatismo acontece após repetirmos muitas vezes os mesmos movimentos ou procedimentos. Nosso cérebro precisa de alguns décimos de segundo para registrar as imagens que enxergamos, e se estivermos desatentos por causa de distrações ou pelo automatismo, esse tempo aumenta. Existem alguns fatores que diminuem a sua concentração e retardam os reflexos. Consumir bebida alcoólica, usar drogas, usar medicamentos que modifiquem o comportamento, ter participado recentemente de discussões com familiares ou no trabalho, por exemplo, ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir mal, ingerir alimentos pesados que acarretam sonolência. Há ainda outros fatores que reduzem a concentração, como usar o celular ao dirigir, mesmo que seja no viva voz, assistir TV ou DVD a bordo, ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir sons do seu próprio veículo e dos outros, transportar no interior do veículo objetos que possam se deslocar durante o percurso. Dirigir alcoolizado está entre os 5 principais fatores de risco para a mortalidade no trânsito. É um risco não apenas para o motorista, mas para os passageiros do veículo e as pessoas à sua volta. Uma vez que o álcool é ingerido, recursos como manter o estômago cheio, tomar banho gelado ou tomar um café podem até diminuir a sensação de embriaguez, mas não retiram o álcool do sangue. Qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos normais, fazendo com que a pessoa perca as condições para dirigir. A lei não permite nenhum nível de concentração de álcool por litro de sangue para dirigir. O Código de Trânsito Brasileiro prevê: artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade: 10 vezes o valor da multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Portanto, não existe maneira de acelerar a recuperação do nosso cérebro após a embriaguez, ou tomar boas decisões ao volante quando você já bebeu. Bebida e direção formam uma combinação perigosa e fatal para qualquer quantidade de álcool consumida. Portanto, se beber, não dirija. Quem trabalha por turnos pode ter muita dificuldade para manter horários certos para comer ou dormir e, por isso, tem maiores chances de sofrer com problemas do sono. Sabemos que uma noite mal dormida provoca uma sensação de cansaço e fadiga no dia seguinte. O sono é fundamental para manter em equilíbrio algumas funções essenciais no corpo. Crises de insônia ou sonolência excessiva podem levar ao uso exagerado de medicamentos para dormir. Problemas gástricos que afetam o estômago e de intestino, como gastrite ou diarreia, porque não há horários regulares para as refeições. Problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Doenças cardíacas, como infarto e AVC. Diabetes tipo 2 e obesidade. Além dessas consequências, a falta de descanso regular aumenta o risco de ter acidentes e pode perturbar a vida familiar. Veja algumas dicas para garantir sua qualidade de vida, diminuindo todos esses riscos. Como normalmente o horário de trabalho varia de uma semana para outra, o que se pode fazer para melhorar o sono de quem trabalha por turnos é manter um ritmo regular de 8 horas de descanso. 3 horas antes da sua hora de descanso, evite ingerir bebidas ou alimentos que dificultam o sono, como café forte, chocolate, bebidas energéticas ou pimenta, pois deixam a pessoa mais desperta e ativa. A última refeição antes de deitar deve ser leve para evitar a má digestão e a sensação de estômago cheio. A primeira refeição após acordar deve conter alimentos estimulantes, como chocolate ou café e pão ou tapioca, por exemplo. Por mais que você siga todas as regras de trânsito e dirija com cuidado, um pneu furado é o tipo de imprevisto que pode acontecer a qualquer momento. Veja algumas dicas para garantir sua segurança. Assim que percebemos um problema no carro, o impulso inicial é parar imediatamente, sem sequer verificar se o local é seguro. Mas não faça isso. Frear o carro abruptamente pode causar um acidente gravíssimo, principalmente em estradas, pois são grandes as chances de um veículo que estiver vindo atrás não conseguir reagir a tempo e acabar colidindo com o seu. O ideal é manter a calma e guiar o carro para um lugar seguro. Evite deixar o carro em curvas, pois os outros motoristas precisam perceber com antecedência a sua presença. Pare sempre no acostamento e em locais com visibilidade. Não desça do carro até ter certeza de que está em segurança. Depois, sinalize sua situação para evitar acidentes durante a troca do pneu furado. Para isso, use o triângulo, posicionando-o a uma distância de no mínimo 30 metros do carro parado para que outros motoristas consigam enxergá-lo a tempo. Deixe também o pisca-alerta ligado. Isso é importante principalmente em dias de chuva, pois aumenta a visibilidade do seu carro. Em dias chuvosos, uma das principais preocupações que o motorista deve ter no trânsito é com a aquaplanagem. Isto ocorre quando uma lâmina de água se coloca entre o asfalto e os pneus, provocando a perda de contato do carro com o solo. Para evitar a aquaplanagem, você deve adotar algumas medidas de segurança. Revise o estado de seus pneus, pois se eles estiverem carecas, a aderência do pneu no asfalto será menor e, consequentemente, maior o risco de aquaplanagem. Fique atento ao TWI, Tread Wear Indicator.
é um indicador de desgaste presente na banda de rodagem de todos os pneus. O indicador TWI nada mais é do que aquelas pequenas elevações de borracha nos sulcos do pneu, sinalizadas com a sigla TWI ou com o desenho de um triângulo. No momento em que o desgaste atingir estas marcações, está na hora de trocar os pneus. Em dias de chuva forte, reduza a velocidade do veículo. Não ultrapasse os 80 km por hora, sempre acionando os freios antes de passar por uma poça d'água. Mas se mesmo assim ocorrer uma aquaplanagem, algumas atitudes são indispensáveis. 1. Retire imediatamente o pé do acelerador. Não pise bruscamente no pedal do freio e segure firme o volante para manter as rodas retas. 2. Quando os pneus retomarem o contato com o solo, gire levemente a direção de um lado para o outro para sentir que o veículo recuperou totalmente a aderência. 3. Caso o carro possua freios ABS que não deixam travar as rodas, aplique a força no pedal do freio, mantendo-o pressionado até o controle total do veículo. É importante que todos os cooperados da Copertran saibam como agir numa situação de emergência. No caso de acidente sem vítimas, retire o veículo do local da colisão para uma área que não atrapalhe o trânsito. Ao obstruir o trânsito, o condutor pode acabar autuado pelo artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina multa e infração média com acréscimo de 4 pontos na carteira de habilitação. Em acidentes com vítimas, primeiro sinalize o local utilizando o triângulo de sinalização, galhos e o que estiver disponível, no mínimo a 30 metros da traseira do carro. Depois verifique a quantidade de vítimas e acione o socorro imediatamente. A concessionária, como por exemplo na via 040, os bombeiros ligando para 193 ou o SAMU no telefone 192. Informe o número de pessoas que precisam de cuidados para que a unidade venha preparada. O condutor somente deve mexer na vítima se ele estiver apto a fazer isso. Acredita-se que todo motorista habilitado deve saber prestar os primeiros socorros, uma vez que ele passou pela capacitação para retirar a CNH. Se o motorista não se sente confiante em prestar socorro, ele deve acionar as autoridades, manter a calma e tentar acalmar as vítimas. Depois que as vítimas já estiverem sendo atendidas, acione a autoridade competente. Polícia Militar ligando para 190, Polícia Rodoviária Federal ligando para 191 ou a autoridade municipal. Registre o boletim de ocorrência. A seguradora deve ser acionada através da cooperativa ou pelo próprio cooperado e comunique diretamente o gestor do contrato e a Copertran através do telefone 31 3731 1286. O trânsito no Brasil tem se tornado a cada dia mais violento. Motoristas estressados, intolerantes e hiperagressivos têm sido responsáveis por um trânsito deseducado e sem lei. Acidentes e até mortes por discussões banais mostram que cada um de nós precisa melhorar seu comportamento no trânsito. Dirija com calma e tranquilidade, não se envolva em discussões e nem aceite provocações, mesmo que você esteja com a razão. Assim você evita problemas e marcas que podem durar pela vida inteira. E ficamos por aqui. Fique de olho nas dicas desse vídeo e assim logo logo você também vai se tornar um cooperado 5 estrelas. Até a próxima, pessoal!